Saudações, caro internauta. No TEC de hoje, vamos mergulhar no universo dos jovens empreendedores que, entre o setor informal e formal, lutam para transformar ideias em negócios sustentáveis. Vamos entender melhor estes desafios e conhecer as suas habilidades. Para essa conversa, temos cá conosco o criador da startup Bong, Paulino Bong. Muito obrigada, Paulino, por ter aceito o nosso convite. Eu quem agradeço o convite. Paulino, fala-nos sobre a sua startup. Olha, a Bong é uma startup que foi criada no dia 3 de outubro de 2020. Ela surge inicialmente com um propósito e à medida que o tempo foi passando, ela foi crescendo, então desenvolveu um propósito um pouco mais maduro. No início, eu, Paulino Bong, na verdade o fundador, eu não tinha recursos para fazer a faculdade. Eu terminei o ensino médio no Instituto Nacional de Telecomunicações, o ITEL. Então, procurei formas de entrar para a faculdade, mas não tinha os recursos. No entanto, no período que estava parado, entendi fazer alguma coisa, montar algum projeto. Então, entendi criar uma cônica, uma gráfica, um cyber, assim chamado. Portanto, o bairro onde eu moro, que é em Cacoaco, Pedreira, perto do Paraíso, é um bairro meio melindroso. Então não teve aceitação para montar um projeto, porque naturalmente seria assaltado. No entanto, a vontade era muita, muita e muita, e nós, com um computador, uma impressora e um PlayStation, iniciamos aquilo que foi o projeto da Startup Bong. Em que ano é que iniciou? 2020. 2020. As startups são vistas como soluções aos serviços tradicionais. Como é que tem sido a vossa realidade no mercado nacional? Bem, hoje no mercado nacional a nossa visão já é um pouco mais madura, porque hoje qual é o nosso real propósito? A Bong tem um slogan, materializamos a imaginação. Então ela olha que o processo de criação de uma empresa é complexo. O processo de escalabilidade de uma marca, de uma startup, naturalmente é complexo, porque muitas vezes os fundadores têm muita habilidade para pensar no produto, no projeto, na criação, aquisição de meios financeiros, mas esquecem do elemento imagem, da sua visibilidade. Então é aí onde a Bong entra hoje, no sentido de materializar a sua imaginação. Diga-nos o que tu queres, que nível que tu queres alcançar, e nós vamos olhar o produto, a imagem ideal para si e para a sua marca, com soluções de design gráfico, soluções de impressão e personalizados que tu realmente precisas. Naquela altura, já pensavam em formalizar soluções informais? Olha, não, naquela altura era apenas uma forma para passar tempo, porque eu literalmente passava o dia em casa sem fazer nada. Então encontrei uma forma de não perder o tempo e fazer alguma coisa. E eu lembro muito bem que foi, não apenas eu no caso, eu e os meus irmãos, montamos a Bong e era literalmente um lugar para passar tempo, para poder ajudar a comunidade, principalmente. Porque havia pessoas que surge um concurso público e a pessoa não tem computador em casa. Então, nós éramos aquelas pessoas que estávamos aí para ajudar alguém a inscrever-se no concurso público. Um pai que quer entregar a sua filha para ser pedida, não é? Então, nós éramos aquelas pessoas que ajudávamos a digitar o melhor documento que ele precisa. Um jovem que não tinha um computador para fazer seu trabalho escolar, no ensino médio, na faculdade, no bairro, e nós estávamos lá para ajudar. Então, a intenção era ajudar mesmo a comunidade naquela altura. Falou em seus irmãos. A empresa é familiar. Com quantos irmãos é que iniciou? Olha, inicialmente foi a casa toda. É um projeto, era muito próximo de casa. Antes de chegarmos num digital pontual incubadora de receber-nos, era literalmente a família toda a trabalhar lá. Quantas pessoas? Eram, sei lá, quanto? Deixa eu ver, 7 pessoas. 7 pessoas. E agora o grupo cresceu? Olha, o grupo cresceu porque no início foi apenas um projeto que deu-nos 730 kwanzas num dia, 73 mil kwanzas no primeiro mês, mas hoje o grupo já tem uma visão um pouco mais corporativa, ajudando startups e empresas, porque o grupo naturalmente cresceu porque a demanda foi maior. Hoje nós temos um pessoal enquadrado direto
de 10 pessoas e tem mais 5 indiretos. E nós trabalhando com marcas como Digital.ao, como Itel, como a Buca, como a Ferri, fazendo a escola, produzindo para o Angotic diversos eventos como o FGI. Então precisamos ter uma equipa realmente qualificada. A plataforma Digital tem apoiado startups com ferramentas digitais. No vosso caso, esse suporte correspondeu à expectativa? Olha, correspondeu. Aqui no digital tem um, nas paredes tem uma frase que diz que networking vale mais do que dinheiro. E eu, no início, quando passava, não percebia. Mas hoje eu percebo e muito. O digital oferece várias plataformas, vários recursos que ajudam mesmo a juventude e empreendedores para que possam naturalmente crescer. Há muitos eventos que eles realizam que vêm pessoas que já têm uma experiência muito mais qualificada, muito mais sólida do que a nossa. Então, melhor do que aprender com o meu erro é aprender com o erro do outro. E há vezes que a ideia que alguém, um empreendedor de sucesso, vai te passar, nem sempre é a mais acertada para ti, mas pelo menos dá-te mais de uma perspectiva para a resolução de um problema. Como é que foi o processo da Bong depois de ter passado pela Digital? Olha, por acaso ainda estamos e é muito vantajoso. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, em todas as lojas do Quero e da Angomart, a nível de Luanda, tem uma produção gráfica feita pela Bong. Normalmente na entrada tem umas 2 barras que são personalizadas pelo Quero, em parceria com a Visão Magna. Foi a Bong quem produziu. E isto como ocorreu? Fruto de uma conversa que nós tivemos com um parceiro que participou num evento realizado pelo Digital. Ou seja, nós aqui, num evento realizado pelo Digital, conhecemos pessoas que tinham estas marcas e esse network levou-nos a fazer essa produção. Ok. Desde que iniciaram, em quanto valor empresarial aumentaram? Enquanto valor, estamos a dizer de faturação? Sim. Quais são os Olha, indicadores que mais marcam essa evolução? Se não olha, quiser falar de olha, faturação. na verdade, eu olho para o crescimento da Bong no sentido de, inicialmente só trabalhávamos com famílias. E hoje nós conseguimos trabalhar com marcas. Hoje, o Ministério das Telecomunicações e Tecnologia de Informação e Comunicação Social, isto diretamente pelo Infose, realiza fórum de governança da internet a nível de Luanda, de Angola e de outras províncias. E somos nós, Bong, quem produz os convites, os crachás, as t-shirts, as polos, os roll-ups, os balcões. Hoje, no ano passado, por exemplo, decorreu o Angotic, que é a maior feira de tecnologia do país. Grande parte das startups que participaram foram personalizadas, aquele espaço, as tendas, pela Bong. Várias startups são fundadas todos os dias e nós temos parte do processo melhorando, criando logotipo, criando identidade visual, criando a t-shirt, o chapéu. E nós, como Bong, nós não vendemos a t-shirt, o chapéu. Nós garantimos a autoridade da sua marca. Por isso é que nós existimos. Íamos falar da Angotic, mas já que antecipou, Ok? na edição passada a Bong não participou apenas como expositor. Exatamente. Não como expositor apenas, mas também grande parte das startups que lá estiveram precisaram de ter espaço personalizado. Então nós, Bong, personalizamos. Houve também o Hackathon, que é um desafio desenvolvido pela Buca e o Angotic no caso. Toda a t-shirt e a indumentária foi personalizada pela Bong. Teve também o Centro de Apoio ao Empreendedor, que participou várias startups e nós também participamos produzindo merchandise para eles. Na sua opinião, Angola pode tornar-se um centro de inovação na região? Olha, pode, naturalmente pode. E grande parte, existem muitos jovens com ideias promissoras. Existem muitos jovens que têm ideias fantásticas, mas nem sempre têm oportunidade e outros nem sempre têm informação de que essas oportunidades existem. Então, com um espaço como a Digital.ao, que cede essa oportunidade para jovens, naturalmente eu creio que podemos evoluir e tornar Angola num centro de inovação mesmo. O ecossistema de startups é suficiente e competitivo? Olha, é muito competitivo, porque hoje em dia muitas startups surgem e muitas delas também acabam desenvolvendo os mesmos produtos. Mas eu creio que em Angola o que nos diferencia muito
é o atendimento, é o modo como apresentamos o nosso produto, é o modo como cuidamos daquele cliente, porque muito mais do que vender produtos e serviços é resolver problemas. Ok. Isso quer dizer que o país tem talentos. Muito, muito, muito talento, muito talento. O país tem talento, tem caminho para andar, acha que ainda há muito por se criar. Naturalmente há muito por se criar, sim. E olhando para a situação de Angola, existem muitos problemas. E a ideia de startup é resolver problemas da maneira mais inovadora, mais fácil possível. Porque há projetos que até mesmo que já ocorrem, já existem noutras realidades. Se pudermos olhar e reproduzir, adaptando e contextualizando a realidade nacional, naturalmente será um projeto inovador e com solução transformadora. Como é que avalia o apoio institucional às startups, incluindo eventos como a Angotic? Uma vez mais, tocamos aqui na Ok, Angotic. ok. Olha, o Angotic, eu olho, muita gente sabe que é a maior feira de tecnologia do país. E as pessoas muitas vezes olham que é inaugurado normalmente pelo presidente. Nós temos a palavra do ministro das Telecomunicações, nós temos representantes de várias empresas e julgamos que isso é suficiente para melhorar alguma coisa para mim, como founder de uma startup. Mas eu creio que a melhor estratégia, isso é muito bom, a oportunidade é grandiosa, mas depende muito da estratégia que nós desenvolvemos para evoluir ou aproveitar esta oportunidade ou esta feira. Por quê? Porque nós, no ano passado, nós tivemos o contacto com a Africell, a Zap, a Angop também, nós tivemos com a Unitel, tivemos com inúmeras empresas. Mas o que é interessante? Muito mais do que só expor, é guardar os contactos dessas pessoas, é apresentar melhor o teu projeto como se fosse o último dia, a tua máxima oportunidade. Então, uma estratégia bem desenvolvida para captar melhores clientes ali, sim, faz desta uma grande oportunidade que o Angotic, que o governo estabelece e cria para nós, founders de startups. Na vossa jornada, que tipos de apoios de empresas públicas e privadas mais contribuem para a estabilidade e crescimento de startups ou do vosso caso em particular? Olha, eu, Paulino Bong, enquanto founder da Bong, da ajuda que eu posso ter, eu posso olhar que realmente tive, eu posso olhar para o digital, que é a ajuda direta que nós tivemos, porque nós temos aqui um espaço, temos um ecossistema que nos permite desenvolver contactos, aumentar nossa rede de contactos, o nosso networking. E outras, eu pessoalmente vou atrás, porque olhando, porque nunca tive uma formação de empreendedorismo, de empresariado, no caso. Então, da necessidade que eu vejo que a startup agora precisa evoluir nisto, então vou atrás. Pelo YouTube, por uma formação, um curso, então vou diretamente atrás desta informação. Quais são as suas expectativas para a edição da Angotic 2025 sobre o lema 50 anos a comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola? Olha, a minha expectativa, eu quero muito. No ano passado, nós tivemos pouco tempo para aproveitar o Angotic porque produzimos mesmo lá. Então, grande parte do tempo estávamos muito mais a produzir no Angotic do que aproveitar as oportunidades que aí tinham. Mas neste ano, já com uma equipa um pouco mais sólida, uma equipa mais habilitada, então a expectativa que eu tenho é aprender muito mais e desenvolver o conceito de inteligência artificial, pois nós, enquanto Bong, olhamos que a inteligência artificial é literalmente o futuro e o presente. Então, nós queremos acoplar inteligência artificial ao nosso sistema de venda, ao nosso processo normal de trabalho. Então, a minha expectativa é naturalmente grande no sentido de aprender um pouco mais com as empresas que predispuseram-se a ensinar, a explicar um pouco mais disso e transformar ou aplicar a realidade da Bong. A vossa startup atua num setor com forte presença no mercado informal. Como é que tem conseguido atrair utilizadores para a solução formal que oferece? Olha, na verdade, o informal foi muito mais no início, porque na pedreira onde nós estávamos,
é um meio em que as pessoas não há muito de formal, é realmente informal. Então, naquela altura, o processo, o desafio, era justamente trazer as pessoas a olhar quais são as dificuldades, quais são os problemas que enfrentam e trazer soluções para eles. Hoje, nós lidamos muito mais com o formal, até mesmo a maior percentagem de leads que a Bong tem é muito mais o pessoal corporativo e formal. Então, hoje nós temos uma certa facilidade em lidar com eles, muito mais do que no passado, porque no passado o nosso desafio era chegar ao público formal. Hoje já é o nosso normal, é a nossa maioria. O acesso à tecnologia melhorou nos últimos anos, mas será que o mesmo se pode dizer de financiamentos? Tem melhorado também? Olha, nós nunca usufruímos de um financiamento, senão de sócios que a Bong tem, no caso. Então, oportunidade de financiamento não é uma realidade para a Bong. Creio que existam, naturalmente, mas não é uma realidade para a Bong, porque para aquilo que são os nossos desafios, aquilo que são os nossos propósitos, nós temos um plano, um objetivo, uma visão, uma missão. Então, traçamos com base nisto, desenvolvemos produtos e serviços para que nos deem o retorno que nós precisamos. Mas, a nível financeiro, assim, ainda não foi uma dificuldade ou nós fomos atrás de uma requisição financeira para o crescimento da banca, senão o apoio interno dos sócios que compõem a banca. Para a Angotec 2025, a Bong tem alguma novidade? O que é que o público pode esperar? Olha, temos sim. Nós, para o Angotec, nós queremos apresentar a Bong como parte do processo de criação de startups. E criar startup é difícil, criar um projeto é difícil, criar uma empresa é difícil. E normalmente veja-se que empresas ou startups, grande parte das vezes, aquela pessoa que é especialista no produto, no serviço, nem sempre é especialista em administração. De tal maneira que acabam tendo áreas diferentes. E há pessoas que quando começam a administrar perdem aquela veia criativa. Então, há um conjunto de elementos que tu precisas. Quem não é visto não é lembrado, não é conhecido. Então, nós ajudamos as empresas, startups, para que se posicionem melhor, para que gerem autoridade. E esse é um elemento que as pessoas normalmente esquecem. Mas quando eu vou apresentar-me uniformizado, já conseguem olhar, olha, naturalmente é a Angop que está a fazer essa entrevista, porque alguma coisa diz essa imagem que nós temos aqui. Então, é uma coisa que tu não precisas te preocupar, porque nós, Bong, vamos cuidar. Tu dizes onde queres chegar e nós vamos materializar a tua imaginação. Muito obrigada, Paulino Bong, por ter dispensado os seus minutos aqui conosco e dar-nos a informação sobre a Bong. Desejamos tudo de bom e muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. O Take de hoje fica por aqui. Nas próximas edições voltamos com novas histórias e protagonistas. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.